Você não é burro, você é inteligente. Mas eu acho que... Eu preciso ter ansiedade para levantar e ter um objetivo na vida. Ansiedade é um medo do futuro? Não, é assim. Ansiedade e medo é a mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda. Só tem que o medo é uma coisa concreta. Por exemplo, se entra um ladrão aqui, a gente vai ter medo de uma coisa ali, tá? Que a gente sabe o que é. A ansiedade é um medo subjetivo. Eu não sei o que é. Aquilo não vai me matar. Por exemplo, falar na frente de uma plateia não ia te matar. Ninguém estava ali com a metralhadora. Mas o teu cérebro interpretava como uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque certamente você nasceu com esse sistema límbico do medo mais ativado. Entendi. Aí você vai ver na família, tinha algum avô ou pai que tinha a mesma coisa, mas não tinha coragem de falar. Entendi. Porque na época não falava. Aí o que fazia? Era o cara que ia trabalhar num lugar que ele não precisasse lidar com o público. Era o cara que ia trabalhar numa fábrica onde ele ficava fazendo uma função de botar um parafuso ali, sem falar com ninguém. É que meus pais eram professores. Os dois eram de falar público, sabiam falar bem, assim, e Mas você pode ver que tinha um avô, uma avó. Entendi. Porque a genética não é pai e mãe. Genética é um jogo de probabilidade. Você pode pegar a genética de um bisavô. Entendeu? Que a gente sempre acha que é pai e mãe. Mas pai e mãe também já herdou genética de avô e avó. Que herdou do bisavô e do bisavó. Então, assim, quando você tem ansiedade, é normal ter ansiedade. O problema é adoecer da ansiedade. A fobia social é um adoecimento da ansiedade, que é isso que impede. E você está falando uma coisa tão interessante. Primeiro, interessante é você ter percebido isso e você partiu para enfrentar. Que me fazia muito mal. Mas é sensacional. O tratamento de fobia social é fazer isso. O que a gente propõe para o fóbico social? Olha só, a gente vai te preparar para você enfrentar. Então, tem uns que não conseguem enfrentar. Você primeiro tem que medicar para ele enfrentar, para depois você ir tirando o remédio e falar, tá vendo como dá? Tanto que tem gente que tem tanto pavor que a gente usa o quê? Realidade virtual. Olha só. Esses óculos de jogos, a gente hoje usa para gente que tem medo de falar em público. Que é uma coisa controlada. Tá ali, a gente tá ali, você vai desensibilizando. O que você fez? Eu quero. Você foi desensibilizando o teu cérebro. Você fez certo. Agora, espantoso é você ter sacado isso sem ter sido ensinado. Você não é burro, você é inteligente. Mas eu acho que foi uma forma